Eu já preparei. Glória a Deus. Glória. Agora sim, a paz do Senhor Jesus. Shalom, graça e paz. Hoje é dia 22 de julho de 2025. Bom dia, salvos. Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, com a graça de Deus. Vamos ler Salmo 91, você que pode, pegue sua Bíblia, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Ou, em alguma versão, a tua defesa, né? Não terás medo de terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés do filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também o livrarei e pô-lo em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Matá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Você está chamando a missionária Isabel para louvar para nós esta manhã? É que está na escala hoje, né? Aí, missionária Isabel. Olha só, ela não conseguiu entrar ainda. A, a esposa do pastor Miguel tem um louvor aí? Ela está aí ou ela está trabalhando? Jerusa, se tu não te importar, eu queria louvar. Amém. Fernanda pode louvar, então, Fernanda. Amém, agradeço a oportunidade. Eu vou dizer que eu estava dormindo e eu acordei agora às 8h12. 8h12. E já acordei com louvor. Eu estava louvando nas terças-feiras, mas as minhas consultas têm sido na terça e eu não estava conseguindo entrar na terça-feira. E hoje Deus preparou tudo. Agradeço a oportunidade. O louvor que ele mandou foi esse, ó. Glória a Deus, Jesus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador. Assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Aleluia. Alguém pode calar tua voz, amado. Ninguém cala a voz de um adorador. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Aleluia. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz
de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, eu adoro. Se eu perder, eu adoro. Se eu subir, eu adoro. Se eu descer, eu adoro. Te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. De onde vem a tua força? Adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Glória a Deus. Verdadeiros adoradores, é isso que ele busca. Aleluia. Paz, Senhor, a todos. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Fernanda. Que Deus te abençoe. Vi que a missionária Isabel entrou depois. Pode estar fazendo a oração, querida, pelo presbítero Valci, porque ele vai estar trazendo a palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por esta manhã, pela palavra, Senhor, que foi lida, e por este louvor, Senhor. Pai, quero apresentar a vida da irmã Jerusa, da irmã Fernanda, e agora, Senhor, vamos apresentar a Ti o Teu servo, o presbítero Valcir, que vai trazer a Tua palavra nesta manhã. Senhor, fala aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, aquilo que o Senhor quer que nós possamos ouvir, entrar em nosso coração, guardar a Tua palavra, Senhor. Pai, em o nome do Senhor Jesus, quero apresentar cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor, nesta manhã, e para ouvir, Senhor, a Tua palavra, para ouvir o Senhor falar conosco. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Senhor, não ouvir as outras vozes, mas ouvir a Tua voz sempre. E nesta manhã, nós possamos ser agraciados, Senhor, com a palavra da verdade em nossas vidas. A palavra, Senhor, que confronta. A palavra, Senhor, que faz nós meditarmos. Senhor, eu quero apresentar a presente de Deus e toda a sua equipe, todos que fazem parte, Senhor, deste segmento. Eu apresento ao Senhor. Usa, Senhor, teu servo, como o Senhor tem usado. Abençoe a vida dele. Sim, Senhor, a sua saúde. Guarda ele, livra de todo mal, de todas as ciladas, de tudo aquilo que o adversário tem tentado levantar contra a vida dele. Eu te peço, Pai, nos guarda, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. E que o Senhor possa usá-lo grandemente. Em o nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Que oração bonita, né? Como a missionária Isabel falou aí, nos traga um pouquinho da verdade que o Senhor aprendeu, né? Neste dia para nós. Em nome de Jesus. Presbítero Valci, 20 minutinhos. Deixa Deus te usar. Amém. Bom dia. Que Deus possa. Desliguei o outro telefone porque o meu ele acabou congelando aqui. Congelou de novo. Mas vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Sim. Ah, então tá bom então. Vamos falar aqui porque ele congelou a imagem. Hoje a palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração,
vai se encontrar lá em Tiago 1. Tiago 1, capítulo 14 até o 15, que vai dizer assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas, enganadas pelo seu próprio mau desejo. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Só esses dois aqui, né? Então o tema, né, que eu coloquei na minha pregação, nem tudo é culpa do diabo, nem tudo é culpa do inimigo. Nós temos essa mania, né, de dizer que tudo que nos acontece, certas atitudes nossas erradas, os nossos comportamentos, né, que vai nos levar a pecar, que vai nos levar à destruição, nós queremos culpar alguém. E a primeira pessoa que nós culpamos é quem? É o diabo. Então, quando eu termino um namoro, ou quando o meu casamento termina, até mesmo quando eu dou uma topada, né, topo o dedo, eu falo que é coisa do diabo, né? Aí eu acabo saindo da igreja porque é o inimigo, é ele que está atentando contra a minha vida, é ele que está fazendo isso, né? Mas não é não. Nós que damos legalidade a ele, né? Então nós temos que entender o que somos nós que estamos dando legalidade, né? E o que acontece. 2 vezes eu escutei 2 pessoas pregando, né? Uma foi um pastor que ele veio, pregou e falou que nós, às vezes, não sabemos discernir se eu estou passando pelaquela tempestade, se foi porque eu me coloquei nela, eu que acabei procurando aquela tempestade para mim, ou se é Deus me fortalecendo. Porque às vezes nós passamos por tempestade porque nós mesmos nos colocamos ali. Ah, não, estou passando essa prova porque Deus quer. Não. Às vezes nós vamos comprar briga de alguém que não era para nós comprarmos. Era para nós ficarmos quietos, só orar, mas não, fomos lá puxar aquela briga para nós. Às vezes nós compramos brigas, problemas de nossos familiares. Estamos na nossa casa, temos a nossa família, estamos na nossa casa, mas vamos lá comprar briga de familiar. Né? Aí vai dizer que foi o inimigo que fez com que você entrasse naquela briga. Não, você entrou porque você quis. Como eu falo isso, é porque é experiência. Quantas brigas que a minha esposa comprou de família que não era para ela se meter, era para deixar eles lá sozinhos. Né? Era para eles ficarem lá, eles ficaram lá e resolver os seus assuntos. O que nos compete é ajudar em oração. Mas não, ela ia lá, comprava briga, hoje ninguém fala com ela. Acabaram se entendendo eles, ficaram ali juntos, estão ali, né? E estão bem. Hoje errada é ela porque foi lá e comprou a briga. Por mais boa vontade que nós temos, quando nós compramos briga dos outros, das pessoas, as pessoas vão ficar bem e nós vamos ficar mal nessa história. E quando sai alguma coisa errada, nós colocamos a culpa em alguém. A primeira pessoa que vem é o diabo. Colocamos a culpa nele. Eu não sei se eu estou errado, ou não sei o que é, mas ou nós estamos dando um superpoder para o diabo, ou há uma supervalorização na atuação dele. Nós não estamos dando poder para o Espírito Santo agir. Não estamos valorizando a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos fazendo o quê? Invertendo o papel. Estamos dando essa supervalorização para o diabo. Nós estamos ali, deixando ele ter aquele poder para ele agir na nossa vida. Né? A Bíblia ela vai deixar bem claro sobre a atuação das forças espirituais malignas.
do inimigo. Ele trabalha para quê? Para nos afastar da presença de Deus. Isso aí vocês podem ter certeza. Ele sempre vai trabalhar para afastar-nos da presença de Deus. E quanto mais nós demos legalidade para ele, mais isso ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, contudo, nem tudo pode ser explicado como culpa do diabo. Muitas das vezes, o problema está em quê? Em mim, em você. Está em nós. Por quê? Porque falta de caráter, falta de ausência de disciplina espiritual. Como eu falei, né? Esses dois pastores falaram, nós temos que ter discernimento. Se realmente nós que estamos passando por essa tempestade, para nos fortalecer, se Deus fez nos passar por essa tempestade para nos fortalecer, ou se nós buscamos essa tempestade para nós, esse deserto, esse vale, né? Ou é falta de amor, no descaso com os princípios ensinados por Cristo. Então, antigamente, né, há uns anos atrás, eu sempre, às vezes, achava, poxa, isso aí é o inimigo que está fazendo. Mas começando a ler aqui em Tiago, então nós vamos ver, né, feliz é aquele, é o 14, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Quando nós somos atraídos, quando nós somos enganados pelo nosso próprio desejo, a briga está lá na outra família. O que eu tenho que me meter lá? A briga está lá no meu vizinho. O que eu tenho que comprar? A briga do meu vizinho. Então não foi, né? Não é culpa do inimigo, é culpa minha que eu saí da minha casa para comprar briga. Eu fui fazer coisas que não me competia fazer. Então, a partir analisando, eu comecei a ver, e Deus tem falado muito comigo, né, sobre isso, sobre que nós colocamos tudo na conta, né, de alguém. Primeiramente do diabo. Depois nós queremos arrumar culpados por alguma coisa ter saído errado na nossa vida. Quando não culpamos o diabo, nós culpamos ou a esposa ou o esposo, nós culpamos o pastor, nós culpamos alguém que está próximo, nós culpamos. Como eu falei, terminei meu namoro. Mas será que o seu namoro foi culpa do diabo ou você mesmo deixou terminar? Ainda tem outro porém. Quando a gente fala, né, que Deus às vezes Deus nos mostra as coisas. Às vezes eu tenho que ter esse discernimento de entender que às vezes o meu namoro terminou, o meu noivado terminou, porque não era de Deus. Ah, mas como eu vou saber isso, presbítero? A palavra de Deus. Deus, ele vai te mostrar na palavra dele, vai levantar alguém para dizer. Então, não posso culpar a minha mãe, o meu pai, eu não posso culpar o meu pastor, não posso culpar o meu vizinho por eu ter terminado o meu namoro. Eu não posso culpar, é a mesma coisa quando nós ficamos doentes. Desculpa a expressão, mas doença não foi feita para dar em pau. Não, nós vamos estar sujeitos a ficar doentes. Né? Na palavra diz, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci, nós vamos vencer. Deus, ele intitulou os médicos para nos ajudar. Então nós vamos ficar doentes. Nós vamos ter o médico para nos auxiliar. Sabemos quem vai nos curar, sarar, é quem? É Deus. Ele é o Senhor da nossa vida, é Ele que vai nos ajudar. Eu tenho um amigo que hoje ele é hipertenso e diabético. Ah, mas foi o diabo que colocou isso nele? Não. Ele mesmo que procurou. Por quê? De manhã cedo, quando ele acordava, ele pegava 2 pães, passava manteiga e enchia de sazon. Pegava o sazon, esse sazon que só tem sal puro, enchia e comia. Vai ficar hipertenso. Comia potes e potes de doce, vai ficar diabético. E temos que entender que hipertensão, diabetes
e algumas outras doenças, como colesterol alto, outras coisas, isso é genético. Nós vamos ter, eu sou pré-diabético e hipertenso. Pré-diabético porque minha mãe é diabética. Hipertenso porque o meu pai é hipertenso. Então eu peguei dos dois. Eu não vou dizer que isso é culpa do diabo, por eu ter ficado pré-diabético e ser hipertenso. Não! Se eu tivesse me alimentado melhor, de repente não teria ficado, teria já controlado, mas eu mesmo dei brecha às vezes por ficar. Sou uma formiga, eu gosto de doce, então comprava potes de doce igual ao meu pai. Então nós temos que entender isso. Então, nem tudo é culpa dele. Temos que entender que Deus nos deu livre arbítrio para fazer as nossas escolhas, para tomar nossas decisões, ações e palavras, né? Quando erramos, quando falhamos, colocamos a culpa em alguém. Não. O maior culpado sou eu. Eu que errei por ter ido lá comprar aquela briga, eu que errei por minha saúde ter ficado assim, né? Conheço pessoas que ficaram doentes, já ficou num estágio, um câncer terminal, queria culpar o diabo ou queria culpar Deus. Por quê? Porque ela não procurou o médico. Se ela tivesse procurado o médico, estaria curado. Mas não, ela foi deixando, e chegou num certo ponto que não tinha mais o que fazer. Como é que eu vou culpar a Deus ou ao diabo por aquela situação? Então não posso culpar, né? Precisamos assumir as nossas responsabilidades e reconhecer que algumas atitudes vêm da nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos ser moldados à imagem de Cristo. Nós temos que entender, saber discernir isso. E como é que eu vou saber discernir isso? Estudo bíblico, lendo sempre a palavra, escola bíblica dominical. Hoje ninguém quer isso. Então, quando chegar na hora da aprovação, alguma coisa que acontecer, não vai saber discernir se você que entrou no olho do furacão ou se é de Deus fortalecendo. Então, nós vamos sempre achar. As pessoas, elas aprenderam o quê? A colocar culpa em alguém. É mais fácil eu culpar uma pessoa do que reconhecer o meu erro. De que reconhecer que eu que procurei aquilo ali, né? Então é mais fácil pegar e culpar o diabo por isso que está acontecendo comigo, do que reconhecer que eu procurei isso, que eu que procurei essa tempestade. Então, eu esqueço de olhar para minhas próprias atitudes e os meus fracassos, e eu vou ter que atribuir a alguém. Então atribuímos ele, né? A palavra de Deus diz que tudo que o homem planta irá também colher. Está lá em Gálatas 6:7. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Se eu plantar coisas boas, vou colher coisas boas. Se eu plantar coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. A palavra deixa bem claro. Quando Deus colocou lá Adão, né, e Eva no jardim, né, do Éden, o homem tinha total controle do paraíso. Ele também tinha o quê? Controle da sua vida. Ele poderia escolher as coisas que ele poderia fazer. Mas o próprio homem desobedeceu a palavra de Deus. O próprio homem que abriu a porta, deu brecha ao diabo para que ele entrasse na vida deles, né? Se nós formos lá em Gênesis 3, vamos rapidinho em Gênesis 3, que o tempo está correndo. Isso aqui em Gênesis 3:6. Gênesis 3:6. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram de boas de ser comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também a comeu. A mulher viu lá a fruta, a serpente só lançou. Mas ela viu que a fruta era bonita. Ela comeu aquela fruta.
Ela que cometeu o pecado, não foi? Satanás não foi lá e não botou a fruta dentro da boca dela. Não, ela que cometeu o pecado, né? Aí o 7, nesse momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus, então costuraram uma folha de figueira para usar como tanga. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Aí o Senhor foi lá e perguntou a Eva. A Eva botou culpa quem? No diabo. Podemos observar o quê? Um culpou o outro. Primeiro Eva, ela já no coração dela já sentiu o desejo de comer aquela fruta. Não foi o diabo que colocou aquele desejo. São os maus desejos que nós temos, ocultos, guardados. Primeira coisa, quando Deus perguntou a Adão, aí Adão já culpou Eva. Quando Deus foi perguntar a Eva já foi lá e culpou a serpente. Então, está aqui, Eva culpou a serpente pelo primeiro pecado humano. Ela disse: a serpente me enganou, por isso comi. A serpente não enganou ela. Ela comeu porque ela quis. Então, ali, se nós olharmos, foi ela a culpada. E se nós olharmos, foi Adão o culpado por ter deixado ela sozinha. Entendeu? Adão deixou ela sozinha. Adão tinha que estar ali do lado dela, protegendo, conversando, mas não, ele foi cuidar de outras coisas e deixou ela sozinha. Aí Satanás veio, só lançou. Ela que teve o livre arbítrio de escolher se eu vou comer ou não. Então nós temos que entender isso, né? Assumir a nossa responsabilidade não é fácil. Temos que ter muita coragem para assumir. É mais confiável atribuir os erros a outra pessoa, culpar o inimigo pela circunstância, do que assumir. Mas Deus hoje, Ele nos chama para quê? Para encarar as nossas falhas com honestidade. Deus hoje nos chama para o arrependimento. Deus nos chama hoje para que possamos assumir as nossas responsabilidades. A verdadeira vitória espiritual começa quando reconhecemos as nossas fraquezas e a entregamos a Deus. Eis-me aqui, Deus, reconheça minha fraqueza, né? Me ajude. Então Ele vai moldar o nosso coração, né? A transformação está ao nosso alcance. Deus já nos deu as ferramentas, que é a sua palavra, a sua graça e o seu Espírito. Vamos utilizar, né, para sermos melhores, para crescermos em caráter, para refletirmos Cristo em todas as áreas da nossa vida, né? A responsabilidade é nossa. Eu não posso transferir algo que deu errado para Satanás, para o meu irmão, para minha irmã, para o meu pastor. Não, tem que ser eu. Então, meus irmãos, a verdade seja dita, nem tudo acontece é obra do diabo. O diabo só tem poder de atuar na vida daqueles que dão brecha a ele. Se eu der brecha a ele, ele vai atuar na minha vida. Se eu não der brecha para ele, ele não vai atuar. Se nós dermos brecha, ele vai atuar. Seja em qualquer área, ele vai atuar. Deus continua falando, né? Deus, ele continua conosco. Continua falando conosco. Nós temos que ser o quê? Vigilantes. Orai e vigiai. O diabo anda ao derredor. Ele sempre está ali, ó, ao nosso derredor, querendo uma oportunidade, uma brecha para quê? Para entrar. E quando ele entra, ele faz arruaça.
Quando ele entrar, ele vai fazer arruaça. Aí nós vamos sair da presença de Deus, nós vamos ter a nossa fé abalada, nós vamos querer achar um culpado, vamos culpar a Deus, vamos culpar o irmão, a irmã, o pastor. Então não podemos fazer isso. Não quero de maneira nenhuma negar a existência do diabo. Não estou aqui negando a sua atuação neste mundo, mas temos que analisar o que as Escrituras, a santa palavra de Deus diz. Temos que vigiar e não dar brecha ou espaço ao diabo. Lá em Efésios 4:27 vai dizer, e não deem lugar ao diabo. Para me concluir, que já está em cima da hora, a verdade é que nem tudo de ruim que acontece é o diabo. O diabo pode ser a consequência, mas não a culpa. A causa da queda do homem não foi o diabo, e sim a desobediência. Temos que assumir a nossa responsabilidade, deixarmos de culpar o diabo ou quem quer que seja. Temos que assumir as nossas responsabilidades. Temos que assumir as nossas culpas. Não podemos deixar dar legalidade para ele. Como eu falei no começo, nós estamos valorizando muito, supervalorizando o diabo. Estamos dando muito poder para o diabo. Não estamos dando poder para o Espírito Santo agir na nossa vida. Não estamos valorizando o Espírito Santo na nossa vida. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, né? Que nós venhamos refletir, né? Nesse dia de hoje. Isso aí também já aconteceu comigo algumas vezes, né? Às vezes a gente quer não comprar briga, mas a gente quer resolver, a gente está de fora, muitas das vezes a gente é cristão, o outro não é, e a gente quer resolver, e daí depois as outras pessoas, né, como o irmão ali falou, voltam a se falar, acontece alguma coisa, e você fica por mal, né? Então a gente faz o quê? A gente se cala, e quem opera é Deus, a gente ora, e quem faz é o Senhor, né? E que nós não venhamos, né, querer colocar no diabo, né? Muitas das vezes é Deus, muitas das vezes é nós mesmos, a própria carne, muitas das vezes também é o inimigo, amém? Vamos orar, gostaria de chamar a irmã Elisângela para estar orando pelo devocional, né, por tudo que foi feito aqui, pela vida da irmã Gláucia e por toda a família dela e também pela vida do Gabriel, filho. E em seguida, o pastor Linhares pode estar dando a bênção apostólica, amém? Amém. Irmã Elisângela, está aí ainda? A irmã Gláucia está de aniversário, olha só. Vamos orar e no final vamos cantar um parabéns. É então, a Elisângela Oliveira. Elisângela Oliveira? Mas acho que ela não está mais, pastora. Já chamei aqui. Ela está aqui na sala. Tá sim. Elisângela, consegue fazer oração, querida, para nós? Não está respondendo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por tudo que o Senhor preparou hoje, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos fazer. E nós somos gratos, Pai, por mais um dia, por mais um devocional, por mais esse louvor, orações, essa palavra, Pai, cuida dos teus filhos que estão aqui, dos que não puderem estar, cuida dos que vão assistir no YouTube, no Instagram, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa fazer renovo, que o Senhor possa tirar todo o mal, toda seta, toda flecha, em nome de Jesus, que o Senhor faça desse dia o melhor dia para eles, em nome de Jesus, conforme o teu querer e a tua vontade. O Senhor é que manda, o Senhor é que dá a ordem, o Senhor é o Senhor da providência. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor sim abra as comportas do céu, e entregue para eles aquilo que eles oram, aquilo que eles pedem, aquilo que eles clamam, Pai, em nome de Jesus. Pois só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode neste momento providenciar. O Senhor é o dono de tudo e de todos, é o maior, é o melhor, não há outro como tu, Senhor. Tu és o único, digno de ser honrado, glorificado, é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Te agradecemos pela vida deles que decidiram estar neste devocional, que decidiram abrir seu coração nesta manhã, Pai, para ouvir a tua palavra, para ouvir o que o Senhor preparou hoje para eles.
Então, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que haja cura ao que pediu por cura, haja providência financeira ao que está pedindo por isso, haja, sim, Pai, libertação em todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te apresentar a presente de Deus, quero te apresentar o Jean, a Dona Ivonete, que são os fundadores da Presente de Deus, a Raquel, o Efraim, o seu Gileno, o João, o Eduardo, todo o suporte, todo financeiro. Quero te apresentar o suporte das personalizadas, todas as máquinas, o sistema, Pai, os sonhos, os projetos dos diretores, tudo que eles colocarem em tuas mãos, Pai. Eu quero te entregar, desde dos sonhos, dos projetos deles, a compra dos tecidos, as costureiras, todos os colaboradores, Pai. Que o Senhor esteja com a sua mão estendida, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde. Pai, a nossa equipe de qualidade, Senhor, que o Senhor coloque óleo de águias em nome de Jesus. Que o Senhor coloque, Pai, agilidade nas entregas, em nome de Jesus. Todos os parceiros, o Senhor coloque amiguinhos teus, Pai, em nome de Jesus. Que esses pedidos possam chegar mesmo antes, Pai, daquele prazo na hora de fechar o pedido. Pai, eu creio e eu tomo posse disso, que o Senhor está cuidando desse negócio, que o Senhor está providenciando tudo, que o Senhor traga amiguinhos seus, Pai, revendedores para presente de Deus, pois não é só vender uma camiseta, Pai, é levar a tua palavra estampada, Pai, é sim tocar outras vidas através dessas frases bíblicas, dessas frases de fé em nome de Jesus. Não é vender uma camiseta, Pai, é um propósito. Nós evangelizamos, Pai, através dessas camisetas. E nós te agradecemos por isso, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Abençoa os revendedores, aqueles que não estão conseguindo vender, Pai. Que o Senhor coloque ânimo, que o Senhor traga amiguinhos teus para comprar os produtos deles. Aqueles que têm o sonho de botar a sua loja, Pai. Que o Senhor realize conforme tu querer a tua vontade, em nome de Jesus. Traga sim, Pai, clientes sem medidas para eles, porque é o Senhor que vende as camisetas, é o Senhor que traz o cliente. Disso nós confiamos e acreditamos em nome de Jesus. Que seja assim, Pai, ainda nesse restante de mês, o teu sobrenatural na vida deles, na família deles, no lar, na casa, no ministério deles, em nome de Jesus. Pai, quero te apresentar hoje a Glaucia, hoje é aniversário dela, Senhor. Ela é tua serva, Pai, tu conhece do alto da cabeça a planta dos pés. Mas nós te pedimos nessa manhã que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor livre ela e todos dela, o negócio dela, o trabalho dela, em nome de Jesus. Que haja assim, Pai, nesse novo ciclo, muitas bênçãos, muitas vitórias, muitas conquistas, porque ela não fica só com ela, Pai. Ela divide com todos nós. Nós somos gratos pela vida dela. Nós somos gratos por ela ter dado sim para esse negócio. Nós somos gratos a ela e ao Senhor por tudo que o Senhor faz através da vida dela para nós, Pai. Nós somos sim gratos pelo dia, Pai, que o Senhor gerou a Glaucia. Nós somos gratos por o Senhor ter estado e vai estar na vida dela, cuidando dela. Que essa sabedoria que o Senhor deu para ela, esse amor, esse cuidado, venha sim, Pai, através da vida dela, tocar mais vidas para fazer também o que ela faz, pois ela é uma líder nata, Pai. Nós somos gratos por isso. Nós agradecemos por tudo que ela já fez, por tudo que ela está fazendo, que ela vai fazer em nossas vidas. Essa é a maior representatividade de amor que ela nos entrega todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor multiplique os sonhos dela, que o Senhor multiplique os projetos dela, que o Senhor multiplique a saúde, que o Senhor multiplique a força, que o Senhor cuide, Pai, dela e dos familiares dela. Que haja assim, Pai, teu renovo em tudo, que haja assim, Pai, o teu querer em tudo, que haja assim, Pai, mais vidas para ela cuidar, Pai, que o Senhor vai sempre trazer mais pessoas para ela, porque ela decidiu isso, cuidar de mais vidas, não só na presença de Deus, mas também no ministério dela, nas células dela, Pai. Que o Senhor continue dando a essa mulher de Deus, Pai, o fôlego, a força, a garra, sim, Pai, renovando tudo nela a cada manhã, para ela continuar esse lindo trabalho, em nome de Jesus, Pai. E assim, Pai, nós te entregamos a vida dela, os familiares dela,
que sejam, sim, prósperos, abençoados em todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus. Te apresento a Bruna, Pai, que é o braço dela, que o Senhor proteja, o Senhor guarde. A Bruna é ajudadora desse devocional, ela que grava, Pai, de segunda a sexta. Senhor, o Senhor prospere a vida da Bruna em todas as áreas. Abençoe dela e a família dela, Pai. E fica com ela, guardando, livrando, protegendo em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela vida da missionária, pelo presbítero Valci, por quem louvou, por quem orou inicialmente, Pai, que o Senhor cuide deles, por cada um, Pai, que decidiu estar aqui hoje, que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor proteja o lar, a casa, os familiares. Nesse dia, Pai, eles possam sentir o teu toque, apenas um toque, Pai. E tudo que eles colocarem em suas mãos, eles possam sentir o teu mover, mesmo que seja um pouquinho a cada dia, eles possam sentir o teu mover, ver o teu mover em nome de Jesus. Assim eu entrego, Pai, essa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do nosso querido Espírito Santo seja com todos nós e que todos digamos amém e amém. 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 Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a cada Cantar um. parabéns. Ela deve estar aí ouvindo. A Bruna está aqui, né? Parabéns para você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe e te faça feliz, e que a vida não seja um eterno sorrir. Viva Gláucia, viva Jesus! Uhul. Parabéns, Gláucia, Deus abençoe grandemente sua vida, sua família. Tudo que você tocar, abençoado será. Um beijo grande. Beijo, pessoal. Até amanhã. Parabéns. Deus abençoe. Amém. Hoje às 15 horas tem oração, tá? Quem quiser entrar, das 15 às 16. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Fiquem com Deus. Deus abençoe, Glaucia. Deus abençoe, Bruna. Obrigada, Bruna. É uma bênção.